Otanjobi omedetou gozaimasu. Isto é japonês para parabéns. O Observador faz 12 anos e, em vez de bolo, oferecemos uma visita ao Japão com a Pinto Lopes Viagens. Assine por apenas 39,90€ e habilite-se a ganhar. 12 anos a escrutinar o poder, 12 mil quilómetros para celebrar. Assine hoje em observador.pt. Arigatou. Esta é a história do dia da Rádio Observador. O Uber da droga dos famosos. Uma mensagem com o menu do dia, a encomenda e uma entrega à porta de casa. Este modelo de venda de droga surpreendeu a polícia, que investigava o traficante há muito, mas não conhecia os contornos do negócio, nem a lista de clientes VIP, estrelas das revistas, celebridades e membros mais ou menos influentes da sociedade. Durante 2 anos, todos os passos foram vigiados de perto. As mensagens, os telefonemas, os encontros, a forma como a rede se espalhava no circuito familiar e fora dele. Um caso surpreendente, sobre o qual vou falar hoje com o editor de sociedade do Observador, o Pedro Rainho. Vamos entrar por dentro do esquema do Uber da droga, perceber como cresceu e como se desmoronou este negócio das entregas de droga porta a porta a clientes famosos. Eu sou o Pedro Benevides e esta é a história do dia de segunda-feira, 8 de janeiro. Olá Pedro, bem-vindo. Olá, é um gosto estar aqui. Ora, muito bem, o gosto é meu. Pedro, nós estamos a chamar a isto Uber da droga. Na verdade, isto foi a operação policial, também lhe deu este nome, e faz sentido que seja assim, não por causa da marca, mas pelo que aquilo representa na forma como este negócio era feito. Como é que era? Sim, não tem nada a ver com a marca de transporte. De facto, essa dissociação tem que ficar bastante clara. Porque é que lhe foi dado este nome à operação? Porque, na verdade, o que temos aqui é um traficante de droga que, ao invés de funcionar no método habitual, que é ter um sítio, um local fixo onde os clientes iam buscar a droga, o que ele fazia em muitos casos era recebia as encomendas e ia ter com os clientes, fosse a casa deles, fosse a uma festa, fosse a um brunch eletrónico, como eles chamavam. Portanto, tinha este modelo de receber encomendas e ir quase porta a porta entregar as encomendas que tinha recebido. Imagino que fosse confortável para os clientes. Mas tu falaste... É confortável e, sobretudo, é bastante discreto, não é? Porque permitia algum tipo de anonimato, de maior descrição, porque as pessoas não tinham que se deslocar, era ele que ia ter ao encontro delas e, portanto, ficavam de alguma forma mais protegidas. E estando a falar de uma lista de clientes VIP, digamos assim, no sentido da fama e do estrelato, a coisa... Essa descrição era desejável. Agora, tu falaste dos brunches eletrónicos e é curioso porque a polícia, quando começa a investigar este traficante de droga, na verdade não fazia ideia deste esquema de entregas porta a porta. Sim, numa fase inicial a percepção que há é de que há um traficante de droga que de facto tinha ali alguma lista, alguns clientes na sua rede de contactos, mas não havia a percepção clara de que havia este, vou chamar-lhe outra vez, modelo de Uber da droga. Isto depois vai ficando mais claro à medida que a investigação se desenvolve, e a investigação começa ali pelo final de 2023, setembro, se não estou em erro, e portanto a partir daí e durante um ano a investigação vai-se consolidando e vai-se percebendo efetivamente que havia aqui um modelo muito específico de operação. E o que é que a polícia descobre na forma como essa operação era feita, em termos de recursos humanos que eram usados até digamos, à detenção do próprio traficante? O que é que a polícia vai descobrindo? Sim, de facto, a rede vai crescendo. A percepção de que a rede vai ganhando forma, a percepção de que a rede era maior do que inicialmente se pensava. Portanto, a investigação começa com um traficante, começa a seguir os passos a este traficante, e depois o que é que percebe? Que a determinada altura, já no verão de 2024, entre maio, junho, julho de 2024, aparece um sócio do Uber da droga. Portanto, o que aconteceu na prática foi as encomendas eram tantas que já não havia mãos, já não havia capacidade para dar resposta a todos os pedidos que chegavam de entrega de droga. E estamos a falar de cocaína, LSD, MDMA, uma série de drogas psicadélicas. E como a determinada altura já não se consegue dar resposta a todos os pedidos, é preciso chamar um novo elemento
para duplicar esforços. A empresa estava a crescer, digamos assim. A empresa estava a crescer, os clientes eram muitos e, portanto, era preciso dar resposta. Foi-se buscar um sócio. Mas não era só o sócio. A determinada altura, o que é que a investigação também percebe? Que a mãe do Uber da droga também tinha aqui um papel na investigação. Numa primeira fase, a percepção é de que a mãe deste traficante tinha um papel muito passivo. Como? Não sei se a expressão é conhecida, mas há uma expressão que se usa neste negócio do tráfico de droga, que é a casa de recuo. Isto pode servir para duas coisas: ou para guardar quantidades maiores de droga num sítio protegido e mais discreto, ou guardar até material que sirva para depois acondicionar a droga. Falamos de frascos, de sacos, enfim, de tudo o que seja material que depois sirva para guardar a droga e distribui-la. E, portanto, o que se percebe numa primeira fase é que a mãe teria esta função passiva de casa de recuo. O que é que se percebe depois com o desenrolar da investigação? É que não só guardava material que era usado para traficar, para preparar a droga, como também ia ela própria entregar droga ao terreno, chamemos-lhe assim. Houve, durante a investigação, uma série de vigilâncias feitas, de interseções telefónicas que foram feitas pela PSP, e houve encontros entre a mãe deste Uber da droga e clientes que foram registados, que foram gravados, que foram acompanhados pela PSP. Certo. E ficou muito claro que quando o tal traficante não conseguia ir ao terreno, ou porque estava de férias, em alguns casos isso aconteceu, falava ao telefone com a mãe, combinava o encontro e era a mãe quem ia fazer as entregas de droga. Portanto, é preciso, deixa-me só fazer esta ressalva, que é, em tribunal, a posição, a mãe nunca prestou declarações, o próprio dealer, o próprio Uber da droga, o que disse sempre foi que a mãe não fazia ideia do negócio que ele mantinha, que não teve nenhuma intervenção, que ele de facto usava a casa da mãe, mas era para ele próprio fazer alguns consumos. E, portanto, tentou sempre ilibar a mãe de qualquer intervenção neste negócio. Fez o mesmo com a mulher, que também chegou a ser suspeita de fazer parte desta rede. A PSP suspeitava de que era ela quem preparava as doses de droga e também quem fazia a gestão financeira daquele negócio. Em tribunal, e a sentença foi lida no final de maio, apesar de ter sido durante muito tempo considerada suspeita e foi constituída arguída, a mulher deste Uber da droga foi completamente ilibada. Portanto, tinha um sócio, tinha um apoio logístico da casa da mãe, tinha a mulher que também, de certa forma, colaborava. E era essa a suspeita da investigação, mas que não foi confirmada no final. Entretanto, com os indícios todos que foi recolhendo, a polícia atuou e foi detê-lo. Como é que foi essa detenção, em que circunstâncias, e depois o que é que a polícia encontrou na casa dele? Um grande manancial de drogas, não só na casa dele, mas também na casa do sócio, mas indo por partes. No final de novembro de 24, portanto, um ano e pouco depois de iniciar a investigação, o que a PSP considera é que já tinha prova suficiente, o Ministério Público validou essa percepção e, portanto, avançam para o terreno. É uma noite em que o Uber da droga, o traficante, vai a sair de casa, a PSP intercepta-o, entra em casa e o que encontra... Vai sair de casa, ia para um negócio ou ia fazer uma vida normal, de família normal? Aquilo que se percebe, ou a percepção que havia, era de que ia haver ali um concerto ou um jantar, um momento em família, e portanto a família estava a sair de casa, e é nessa altura... A família, ele e a mulher? Ele e a mulher, eu não tenho certeza se o filho estava presente. A informação que nós demos em novembro de 2024... Menor ou... Sim, 8 anos. A informação que demos em novembro de 2024, quando demos as primeiras informações sobre este caso, era de que o filho também estava presente. Nos autos que eu encontro agora, não vejo referência muito explícita a isso. Efetivamente a mulher... Portanto, ia para um concerto, ia para um evento familiar, exato, como uma família normal, de quem ninguém se suspeitaria, imagino eu. Mas a expectativa da PSP era até de que ele fosse ter com um cliente. Okay. Esse encontro acaba por não acontecer. Enfim, havia aqui um momento familiar de convívio, chamemos assim, um momento de lazer. A PSP interrompe esses planos e avança para a detenção do dealer, do Uber da droga. Entra em casa dele, isto por volta das 8 da noite, de 28 de novembro de 2024, enfim. Entra em casa e o que encontra é, numa série de espaços, no escritório, no roupeiro, numa série de espaços da casa, numa cômoda, dezenas e dezenas de pastilhas de LSD, MDMA, imensas doses de cocaína. Portanto,
havia uma quantidade muito considerável de vários tipos de droga ali em casa. E perante essas descobertas, o que é que diz o traficante de droga? Nunca nega. Ou seja, o que ele faz desde o primeiro momento tem uma atitude muito colaborante, indica as zonas, põe-se à disposição das autoridades para abrir portas, ou seja, nunca tem uma atitude confrontacional com as forças de segurança, com a PSP. Passado pouquíssimo tempo, cerca das 10h30 dessa mesma noite, portanto 2 horas depois desta intervenção junto do Uber da droga, a PSP intercepta o sócio no Marquês de Pombal, na Praça do Marquês de Pombal. E logo ali faz a primeira revista e encontra também várias doses de vários tipos de droga. E, portanto, confirmava-se que havia ali algum tipo de negócio. Seguem para casa não, na verdade, para um quarto alugado por esse sócio e encontram outro manancial de droga, dos vários tipos de droga, embalagens muito coincidentes com aquelas que já tinham encontrado na casa do dealer e muito dinheiro acondicionado numa bolsinha de... Enfim, onde estava guardado 5.000 euros, cerca de 5.000 euros. E, portanto, o negócio é desmontado nessa altura. Nós estamos a falar de uma rede que alimentava as necessidades de... Nós já falámos aqui de uma espécie de lista VIP. Estamos a falar de que tipo de personalidades é que eram clientes deste Uber da droga? A lista de clientes é bem mais extensa. Eram cerca de... As que são arroladas como testemunhas no processo, eram cerca de 15 a 20 pessoas. Há ali 3 ou 4 nomes que se destacam dos demais. Estamos a falar de atores, de figuras que participaram, antigos concorrentes de reality shows, médicos, e, portanto, pessoas com muita projeção pública, pessoas que facilmente atletas, são reconhecidas. Há também um atleta olímpico, um medalhado olímpico, portanto... Há pessoas cuja referência é bastante fácil de identificar pelo nome ou pela fotografia. Portanto, famosos que estavam aí nesta rede. Tu falaste da sentença, portanto, imagino que este Uber da droga tenha sido condenado. Foi. E já há pena... Sim, na verdade a condenação foi lida a 28 de maio. O processo não demorou muito tempo o julgamento, enfim, não demorou muito tempo a ser realizado. Houve condenação para 3 dos 4 arguidos, como eu dizia. Há 4 arguidos, o Uber da droga, o sócio dele, a mãe dele e a mulher. Destes 4, só 3 é que são condenados. Desde logo, o Uber da droga, que era o líder da organização, que é condenado a 5 anos e meio de prisão efetiva, sendo que ele já tem cerca de 2 anos de prisão preventiva. O sócio, que é condenado a 5 anos e 4 meses de pena suspensa, e a mãe também, a 5 anos e creio que 3 meses também ela de pena suspensa. Portanto, durante 5 anos estas penas... O único que foi para a prisão foi efetivamente o Uber da droga. Já lá estava, sim. Já lá estava. Sendo que esta não era, já agora, não era a primeira experiência dele na prisão. Tem uma vida difícil. Sim, há um contexto familiar muito complicado. Há um contexto familiar de infância. Esta pessoa vivia com os pais... E assistiu durante alguns anos a cenas de violência doméstica e de facto esta situação acaba de forma trágica quando num destes episódios de violência doméstica, quando o pai está a agredir a mãe, ele recorre a uma arma e dispara na direção do pai e acaba por matá-lo. E foi preso por causa disso. Cumpriu um ano de prisão efetiva e mais um ano em domiciliária na altura, com 17 anos, se não estou em erro. Sim. Pedro, obrigado. Obrigado. Eu conversei hoje com o Pedro Rainho, o editor de Sociedade do Observador, que escreveu sobre esta rede de serviço de droga ao domicílio, onde foram apanhados atores, estrelas da televisão, participantes de reality shows, desportistas, mas também médicos ou assistentes de bordo. Provavelmente um dos processos sobre tráfico e consumo de droga que mais figuras públicas envolveu nos últimos anos em Portugal. Esta foi a história do dia. A sonoplastia é do Rafael Pego, a música do genérico do João Ribeiro. Eu sou o Pedro Benevides. Até breve.